Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Davi Maia e que alegria te receber aqui no nosso podcast, gente. Você sabe, né? Aqui no nosso podcast você vai encontrar daquilo, né, os grandes feitos do Senhor, daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas, e olha só como já tem abençoado milhares e milhares de pessoas, né? Nós temos sempre colocado aqui os nossos podcasts, as nossas entrevistas completas no canal do YouTube, que é Davi Maia Podcast, e no nosso canal do Instagram, né, na rede social do Instagram, nós temos colocado trechos também no TikTok, e é tremendo como Deus, né, essa rede social ela pode ser usada para algo muito benéfico. E milhares de pessoas já têm sido impactadas através dos testemunhos que nós temos gravados aqui. E você não vai ser diferente hoje com o testemunho dessa pessoa muito querida, que eu tenho certeza que você vai amar a história dela também. Então prepare o seu coração, porque vai ser algo poderoso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer que o YouTube distribua mais essa entrevista e esse testemunho que vai abençoar muitas pessoas. Tá bom, gente? E vamos lá então já, né? Não vamos perder tempo. Já vamos então para essa história, essa realidade de vida que vai marcar a sua também. Em nome de Jesus. Hoje eu estou tendo a honra aqui de ter o pastor Luiz Soares, né? Pode chamar assim, pastor Luiz Soares, mas também muito conhecido também, né, por nós, né, por causa da amizade, intimidade, como pastor Luia, abreviação de aleluia. Já viu aí, né, gente? Abreviação de aleluia, pastor Luia, né? Sempre glorificando o nome do Senhor, e vai ser bênção para você. Seja bem-vindo, pastor. Que honra, Obrigado, viu, querido? Obrigado. Uma alegria receber aí você. Tamo junto. Nós estamos aqui no Vale dos Mananciais, participando de uma reciclagem pastoral. Agora são exatamente o quê? Umas 7h09. 7h09 da manhã, gravando esse podcast aí para te abençoar, hein? Então vamos lá, pastorzão, que alegria, viu? Mais uma vez. Obrigado. E obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. O prazer é todo meu. E que legal, pastor. A gente está participando dessa reciclagem pastoral, tem sido tremendo, né? Então, esses 3 dias, 4 dias, algo mudou completamente, né? Para mim, assim, abriu mais a minha visão daquilo que Deus tem para nós e daquilo que a gente precisa, né? Hoje em dia, a gente tem olhado tantas pessoas, né? Com nome ou sem nome, mas está lá em cima, igrejas cheias, mas vazias de Deus, né? É isso então, aí. Para mim foi impactante. E Deus marcou esse dia para a gente estar aqui. O apóstolo Joel tem um coração espetacular, né? E uma das coisas que tem sido muito comentada aqui, né? Porque essa reciclagem pastoral é algo que ele está à frente. E você vê, né? Nós viemos aqui sem custo nenhum. Sim. Simplesmente para ser ministrado em nossas vidas durante todos esses dias, né? Que esse evento chegou terça-feira e encerra-se no sábado. Hoje, que é sábado, né? Um pastor me ligou e falou assim: eu preciso de um ministério desse. Me ligou, chovendo, eu mostrei um pouquinho, ele falou: eu preciso de um ministério desse. Eu preciso conhecer o ministério de vocês. Eu falei assim, é muito fácil, né, ser da nossa igreja. É isso aí. Porque assim, o nosso apóstolo é uma pessoa que é um livro aberto, né? É isso aí. Eu tô há 29 anos na igreja. Uau. A gente vai me converter com 21. E a gente nunca ouviu falar do nosso apóstolo. Então, assim, a gente está debaixo de um guarda-chuva. De um grande homem de Deus, né? Então, isso assim, eu posso falar de boca cheia, né? A unção apostólica que está sobre ele, está sobre nós, e um pastor falou: eu quero largar o meu ministério porque eu quero conhecer o de vocês. Eu não falei nada, só. Sim. Né? Falei, amém. Mas realmente é impressionante. É impressionante. Louvado seja Deus, né, pela vida do apóstolo Joel, né, que tem nos ensinado tanto, né? Uma das coisas que eu acho muito bonito, assim, é que não são apenas palavras, né? Sim. Mas é uma vida mesmo de testemunho, né? E se esforçando assim realmente para ser um modelo de Cristo, né? E o legal é que eu sempre falo: quer conhecer alguém? Ande com ele.
Tem uma pessoa que eu levo todo dia para o serviço com a minha esposa. Minha esposa abre e tem mensagem do apóstolo. Ela, como assim? O seu pastor fala com você? Aí a minha esposa, como assim? Ela, não. E a igreja dela é pequena. Ela falou assim, nossa, dificilmente a gente fala com o pastor. Eu falei, não. Ele manda mensagem. Ela, mas é aquelas mensagens gravadas. Ela falou, não, aqui, ó. Ele manda pelo nome. Ele fala o nome da pessoa. Isso, oi, Luiz. Oi, Luiz. Tudo bem? A paz? Como que você... E aí a pessoa fala, uma igreja tão grande como a nossa, e o apóstolo ainda tem tempo de falar com a gente, né? É verdade. Mas glória a Deus. Amém. Pastor, você é da onde aqui? Você nasceu... Você é de São Paulo mesmo? Não, eu nasci na Bahia, né? Tá na Bahia. Fui registrado numa cidade chamada Tremendal. Tremendal. Lá depois de Belo Campo, Vitória da Conquista. Eu vim com um ano. Um ano de lá. Um ano de lá. Então, Estou 49 anos aqui em São Paulo. você já veio direto ali para... Não, eu fui para CUPC, Avenida CUPC. A gente É. passou uns problemas lá, depois a gente foi morar de favor, né? Porque meu pai não tinha estudo. Sim. E E qual foi a razão de vocês virem para cá? Você lembra? Você sabe? O Tabuão? Não, de vir da Bahia para cá. Trabalho. É trabalho, né? Meu pai já vinha para cá. Ele vinha trabalhar porque na Bahia acho que não tinha muita coisa para fazer, mas meu pai fazia filho, né? Então, Sim. eles são em 13. Ah, são em 13? São em 13, você né? é do meio? Eu vou contar essa história muito mais pra frente, porque assim, eu sou o 11º filho. Sim. E aí você vai entender porque eu sou apaixonado por José do Egito. Hoje eu tenho um filho chamado José, meu pai chama José, né? Então eu tenho uma história Que legal. muito grande com o número 11, biblicamente falando, assim, então é muito bacana. E como que foi essa infância sua, então, aqui em São Paulo? Então, antes de vir para cá, eu tenho o meu avô, parte do meu pai, ele era um cara muito bruto, né? Ele batia no meu pai, minha mãe dizia que os meus tios tinham que ficar na roça dias sem poder vir para casa, que ele era muito agressivo. E ela disse que eu com uns 4, 5 meses, ele tentou me jogar na parede, porque eu chorava, né? E até eu brinco e falo, mas caçula é assim, né? O nosso choro sempre é maior, a nossa fome é maior, a nossa dor é maior, porque era o caçula, né? E aí ele tentou me matar, eu já com uns 5, 6 meses de idade ali, não lembro, ela contando essa história, ele tentou me matar. Seu vô? Meu vô, Certo. a parte do meu pai. E aí a gente veio para São Paulo, meu pai já estava, e eu lembro que naquela época eu não podia vir. Então eu vim com 7 meses, já tinha acho que uns 3 anos de idade, porque eles registraram... Ixi, foi uma Sim, bagunça. atraso, tudo com atraso, sim, relaxado. A data de nascimento, nossa, a gente brinca muito que a gente faz aniversário 2 vezes no ano, porque foi muito bagunçado. E a gente veio para cá, e a gente foi para um lugar chamado Avenida CUPC. Certo. Tive uma infância muito dolorida no sentido que era muito filho, então a gente passava muita necessidade. Eu lembro que eu comia na colherzinha aquela colherzinha pequenininha de chá, para demorar mais a comida, né? O arroz. Sim. Então era muita gente, meu pai sozinho sustentar. E aí eu fui crescendo ali e eu fui me apegando muito a galinha, a bicho. Eu era muito apegada a animais. E aí eu fui crescendo e minhas galinhas sumiam, né? Então eles não falavam. Então, para matar uma galinha para comer, eles me levavam para sair. E matava. E aí ele falava que sumia. E aí, consequentemente, eu ia na encruzilhada e via frango eu achava que eram os meus frangos, né? Olha E aí eu só. tacava pedra. Você estava com quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Eu já era novinho, era 7 anos, já tacava pedra no... Olha, né? Não respeitava, mas eu não sabia, que eu achava que a galinha que estava ali era minha. Sua. Porque meus pais não falavam aquele... E eu lembro que uma vez eu joguei uma pedra, saiu uma fumaça de dentro de uma garrafa. E aí uma mulher disse assim, você vai morrer. E a primeira vez eu vi uma sombra, eu atravessando esse lugar, porque eu morava aqui e era uma avenida. A Avenida CUPC tinha uma avenida e tinha uma encruzilhada onde uma pessoa fazia as suas oferendas lá. E uma sombra me empurrou na avenida e o carro bateu. O carro rodou e eu caí. Eu cheguei em casa, mas não estava machucado. Fui falar para minha família que eu fui atropelado, mas ninguém acreditou. Mas não estava machucado, só arranhou. Sim. A família achou que eu caí. Uma sombra fez isso com você? Uma sombra. Eu lembro até hoje. E aí depois essa sombra começou a me perseguir, porque eu ia dormir
ela aparecia no quarto. E quando eu vi ela no quarto, eu corri e fui chamar minha mãe. Quando eu voltei, tinha uma roupa no chão, né? E aí, você tá vendo coisa, não sei o que. Isso tudo nessa idade E ainda de novinho, pequenininho ainda. novinho. E depois eu fui atropelado por um Fusca, né? Não sei se o pessoal sabe o que é Fusca, né? É. Mas eu fui atropelado por um Fusca. Um monte de criança na rua, a gente de bicicleta. O Fusca me atropelou. Eu fiquei todo quebrado, todo arranhado. Fiquei dias todo arranhado. E aí a minha família grande já queria bater no cara, né? Uma avenida tão sossegada e o cara conseguiu me atropelar na rua da Encruzilhada. Então tudo acontecia ali naquela encruzilhada. Aí passou, falaram, meu, ele precisa ir em algum lugar. Aí a gente ia no lugar onde fazia benzia, né? A mulher fazia uma cruz na nossa testa. E aí recebia Cosme e Damião. O pessoal te achava muito azarado, vamos dizer assim. Que achava que eu precisava ir. Aí eu não gostava, mas meu pai queria me levar. Aí depois a minha irmã começou a trabalhar num... Só uma dúvida antes, daqui a pouco você continua. A mulher que falou pra você assim, você vai morrer, Ela era de... ela que fazia esses trabalhos? Não ela, mas era de Já uma pessoa pertencia. assim, que pertencia também a esse tipo, né? Tá. De cultura. Porque ela falou assim, ó, você mexeu com quem você não deveria mexer. Ela conhecia bem essa área. Então, Tá. e aí essa palavra maldição me seguiu por anos. E depois eles me levaram no centro. Certo. É um centro muito pesado. E é muita artista famoso. Minha irmã trabalhava lá, mas eu não gostava. Sim. Já de pequeno não gostava. E depois a gente foi pro Allan Kardec. E eu não queria também, mas o meu pai queria, porque a gente não tinha nada. E todo final do ano eles davam roupa pra gente, né? Sim. Eu lembro que o meu primeiro tênis que eu ganhei foi lá. Era um Quichute. Que chutão, hein? E um Conga. Não sei se o pessoal vai saber o que é isso. Né? O Conguinho azul. E aí foi indo. Eu fui crescendo assim, né? Com essas palavras e lugares que... E aí um dia uma pessoa passou e falou assim, vamos para a igreja. Tinha escola bíblica de férias, na congregação cristã. Aí eu falei assim, aí o pessoal tem comida. Então, bom, a gente já tinha problema de comida, a gente ia um monte de jovem para esse lugar. Longe, lá na PC, perto de um parque chamado Nabuco. E a gente ia bem para lá. E eu lembro até hoje. A mulher, ela ministrou sobre... Eu só lembro das uvas, né? A mulher ministrando sobre a uva grande. A gente já tinha fome, né? E ela ministrando que a uva era grande, que os caras pegavam. E a uva era maior do que eles, e não sei o quê. E aí eu tava gostando, né? E meu pai descobriu que eu fui para a igreja. Aí ele me bateu. E me amarrou na cama, no pé da cama, com a corda, porque a gente não podia ir para a igreja. Né? A gente ia pro Allan Kardec e tinha que ficar lá. E aí ele me bateu e eu queria ir para a igreja, né? E aí eu consegui fugir no dia seguinte. Ele foi trabalhar, minha mãe desamarrou e eu fui para a igreja e falei assim, não vou poder vir mais. Você ficou o dia inteiro amarrado? Dormia amarrado, né? Você dormia amarrado. Meu pai era bem rígido, né? Sim. E aí eu fui para a igreja no dia seguinte e falei, não vou poder vir mais, porque meu pai me bateu e não quer mais saber. Aí a mulher, vamos orar. Eu não sabia nem o que era se orar. Aí ela me deu uma Bíblia. Lembro o nome dela, Idalina. Né? E isso você já estava na adolescência ou não, ainda continuava criança tinha ainda? uns 9 anos, por aí. Sim. Aí ela me deu uma Bíblia. Eu voltei para casa, meu pai viu a Bíblia. Falei, agora que eu vou apanhar mais ainda. Eu não sei o que aconteceu, que ele não me bateu, não brigou e deixou eu ir. Aí no dia seguinte eu voltei e falei, não sei o que é esse negócio aí que você fez aí. Mas meu pai não me bateu e deixou eu vir. E aí eu já via o poder da oração, né? Olha só. E aí eles oraram e tal. E ficou. Aí eu fui crescendo. Aí a gente saiu dali, foi pra... Mas antes disso, eu caí. Eu preciso contar essa história, porque chegar aqui. Eu caí, aqui hora não dá pra ver mais, mas esse osso ainda é um pouquinho pra fora. Certo. Eu caí lá e o osso ficou quebrado. Não tinha condições de ir no médico. E guarda isso aí, porque no final você vai entender. E ali, meu pai me batia muito. Eu cheguei para ir no hospital. Meu pai chegava a me bater com cabo de vassoura. Dos filhos, você era o que mais apanhava? Mais apanhava. É? Eu e o Silvino. É o que se tornaram pastor, né? Sim. Mas eram os que mais apanhava. Meu pai chamava o Silvino de mocinha, porque depois de um tempo ele fez uma tatuagem, né? Então, e foi indo. Mas a gente teve uma infância assim, bem, bem triste. E a gente, em 1988, 89, aí o meu pai perdeu a casa onde morava, porque ele não tinha estudo,
E ele construiu a casa e o dono tinha morrido. E ele ficou lá por mais de 15 anos, porque antes da gente vir, ele já estava lá. Sim. Que ele construiu, o cara não veio, ele ficou anos lá e chamou a gente para morar. Aí ficou uso campeão. Isso. E ele contratou um advogado, e o advogado, depois de 15 anos, tomou a casa dele, porque ele não sabia. Ele deu os papéis para o advogado que ficou pagando o nome dele. Aí depois ele expulsou a gente de lá. Agiu de má fé, né? E a gente não tinha onde morar, a gente foi para casa de um amigo da minha irmã. E o meu pai, na época, ele não gostava muito dele, porque ele era negro, né? E meu pai era branco, de olho verde, não gostava muito, e as minhas irmãs sempre gostou de negão. Uhum. E foi eles que acolheram a gente. Aí imagina, a gente num quarto, dentro da casa de uma pessoa, eu, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs pequenas, a Rita e a Luzia, né? O meu irmão Rubens, né, que a gente chama de GT, e o Silvino, que a gente chama de Coquê, eles foram morar com os amigos. Aí caiu na droga também, né? Menos o Silvino. O Silvino a gente fala que ele é ex-nada, né? Mesmo ele morando com o pessoal, ele não usou droga. Aí a gente saiu, ficou um tempo lá, foi para Avenida CUPC. Chegando na Avenida CUPC, eu fui dançar com uma menina que fizeram eu dançar, lenta, né? Não sei se o pessoal lembra. Música lenta. Lenta, lá, já andar abraçado. Eu era criança, dancei com a menina, eu tinha 13, 14 anos. E no dia seguinte, o menino que gostava dela foi com 7 caras lá, armado para me matar. Uau! E eu não sabia, né? Naquela época chamava Justiceiro. Sim. Ele era sobrinho de um justiceiro, o cara foi lá para me matar e tal. Perigo, hein? E aí, graças a Deus, não me matou. E o meu irmão morava na CUPC, foi de noite para lá. Só que lá, depois das 10, não podia andar. Porque o justiceiro não deixava. Você tinha que estar com a carteirinha que estava vindo da escola e provar, senão os caras matavam. E o Silvino também escapou de morte, porque os caras foram atrás dele, achando que ele era ladrão, dando tiro, ele pulou dentro de uma casa de uma mulher e ficou lá. E a minha irmã, a Rita, já pequenininha, já era envolvida com pessoas, ela já era adulta. Ela foi lá conversar, se eu tinha 13, acho que ela tinha, uns 10 anos. Ela foi lá conversar com os caras que tentou matar meu irmão. Oh. E aí a gente cresceu. Aí eu saí de lá. E aí antes disso, falando de morte, eu vim morar na Jardim Roberto, Taboão da Serra, e a gente começou a ir muito para um lugar lá em Santana chamado Sunset Club, né? E aí lá foi então, a primeira... Foi nesse período, então, que vocês saíram de São Paulo? Não, aí já tô com 13 anos. Então, com 13 anos. Então, foi nesse período que vocês saíram de São Paulo para vir para Taboão. Para Taboão. Veio todo mundo? Não, foi para a CUPC. Da CUPC a gente foi para Diadema, lá no Caixote em Pé. Isso. E depois a gente veio para o Taboão. Certo. Ficou construindo ali. E aí, naquele período, foi a primeira vez que eu tive overdose, né, de velho barreiro. Eu tinha 14 anos. Tomei 1 litro de velho barreiro. Meu Deus. Fui parar no hospital, tomei glicose e tal. Foi a primeira vez. Aí depois saí, aí começou, né? Aí eu estava num evento, num show gótico, num barzinho gótico, né? Não sei se o pessoal sabe que música depressiva, tudo escuro, E aí eu saí, alguém colocou bebida colocou alguma coisa na minha bebida, porque eu estava com uma menina e o dono do bar estava interessado nela e ele colocou um negócio na minha bebida. Eu não lembro o que aconteceu, eu estava na rua. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Eu fui espancado, não sei, uns falam que foi 7, outros falam que foi 4. Eu fui falar que foi 7, né? Porque quebraram os meus dentes, minha cabeça estava... Eles só chutaram a cabeça. E aí, acordei no hospital, todo quebrado, o médico falou o que foi. Eu falei, não sabia falar o que foi. Eu não conseguia tomar banho, porque a minha cabeça ficou cheia de galo, de tanto chute. Eu não conseguia deitar, porque a minha cabeça estava... Eu tinha que achar um lugar assim para pôr o dedo, para tentar encostar a cabeça assim, de tanto chute que eles deram na minha cabeça. E esse povo que bateu em você era a galera que frequentava lá? Não, na verdade, tinha esse pessoal que frequentava lá, chamava de gótico. Eles andavam de preto. Sim. E tinha um pessoal que não gostava de um rapaz que estava comigo. Olha como a influência, né? Com quem que você deve andar, né? Falar, não é porque eu ando com ele que eu tenho que fazer, mas conta muito. Sim, né? Me diga quem tu andas, que eu diria quem tu és, porque já é a interpretação que as pessoas irão fazer, né? E aí e antes disso, teve um cara que ele matou 7 pessoas lá na Diadema, sendo uma só que era
que era do crime. E 6 era trabalhador. E aí eu lembro até o nome dele, mas ele catou e passou na televisão, né? Então, ele catou e o policial falou assim, mas por que você matou os caras, né? Trabalhador e tal. Só tinha um que, né, que tinha passagem. Ele falou assim, eu estava atrás desse cara já faz um tempo. Eu não ia perder tempo. E aí ele falou assim, ó, me mostra com quem você anda e eu vou falar qual é o seu futuro. Uau! Ele falou desse jeito. E aí eu falei, para não perder tempo, eu matei todo mundo. Aí ele matou Isso foi na entrevista ali, né? Ele matou 6 pessoas inocentes, filhos de trabalhador. Sim, mas sim. tinha um só que estava errado. Uhum. E aí eu lembrei, porque eu estava andando com uma pessoa que o pessoal lá do Caixote Pé não gostava. E aí ele falou assim, ó, vamos bater no pivete, porque o adulto vai entrar, a gente espanca ele. Eles foram embora e eu fiquei apanhando sozinho. Aproveitar essa oportunidade, né? Porque às vezes tem jovens, né, adolescentes que estão assistindo, Sim. né? E essa frase é muito forte mesmo, né? Sim. Me diga quem tu andas, que eu vou falar o seu futuro. Ele falou desse jeito. Que eu vou dizer qual que é o seu futuro. Qual é o seu futuro? Então, olha só, jovem, adolescente, olhe muito, tenha muito cuidado aonde você está indo, os lugares que você está frequentando, com quem que você está andando, porque pessoas... A consequência é grande. Por exemplo, assim, pessoas que andaram, né, que não faziam a mesma coisa que esse outro rapaz matou, só pelo fato de estar junto também sofreram as mesmas consequências. E a gente nem sabe se eles andavam, de repente Sim. A família estava ali conversando, o rapaz, porque você mora em quebrada assim, você conhece todo mundo, né? Sim. E aí, de repente, ele parou ali para cumprimentar os jovens, que Uau. estava chegando do emprego e Meu Deus do céu. foram embora. E a mesma coisa aconteceu comigo. Então, eu tenho 2 implantes, né, aqui, de tanto chute que eu tomei, e aí eu cresci, mas continuei indo para balada, a gente bebendo, e aí eu dei uma parada de andar com os góticos, né? Certo. E eu comecei a andar com o filho da minha madrinha. E ali eu conheci a maconha. Na verdade, assim... Até aí você já não tinha mexido Nunca, com droga? não. A única coisa que eu experimentei foi bebida, né? Porque o Rubens e o Silvino não deixavam. Apesar do Rubens ter começado a usar droga primeiro, a gente sem saber. E aí eu comecei a andar com o filho da minha madrinha e a gente saía e eles ficavam fumando lá no Horto Florestal. A gente saía do Taboão para ir para lá e eles iam fumar. E eu ficava lá, daí o pessoal ficava zombando e eu me sentia afastado, né? Assim, fora do grupo. Então eles faziam a rodinha, eu tinha que sair da rodinha, eles ficavam fumando. Aí eu falei, eu preciso, né, se sentir amado, porque eu não me sentia amado pelo meu pai. Então, assim, por que eu entrei nas drogas? Porque eu não sentia amado pelo meu pai. Sim. E aí eu me senti amado por uma outra pessoa que me acolheu, e aí, consequentemente, o filho sempre imita o pai, né? Então, uma pessoa quando não tem uma... E se você pode olhar, né? Eu trabalho com dependente químico, depois a gente fala, com 14 anos, você pega um jovem que está usando droga, pode ter certeza, o problema é o pai. Eu trabalho com dependente químico há quase 30 anos, a gente vai na clínica, sempre fiz pesquisa, por quê? Aí você vai ver, o pai bebia, ou o pai batia na mãe, o pai não era presente, a imagem do pai é muito importante. Sim. E aí eu fui adotado por ele, né? E aí eu comecei a usar maconha. E a primeira vez... Antes de você falar da maconha, será que você poderia dar um recado para os pais? Sim. Eu sempre falo assim, adote o seu filho, né? Ame o seu filho. Até um conselho, quem puder ler um livro chamado O Mundo Precisa de um Pai. Esse livro é muito lindo. Ele vai contar a importância da mãe e do pai. Então, quando o filho tem um pai presente, guarde isso, quando tem um pai presente, aos 13 anos, quando ele vai, 12 anos ali na escola, que ele é influenciado pelos colegas, ele não vai entrar nas drogas. Mas quando ele não tem esse pai presente, pode ter certeza que ele pode vir a usar, não porque vai usar, mas vai usar. E estudo fala muito sobre isso. Filhos de pais separados, que o pai não é presente, a mãe tem que se dobrar para ser mãe e pai, ela tem que estar na presença do Senhor, ali, muita oração, porque a grande maioria eu provo isso para você, você pode fazer uma pesquisa com isso. Então, assim, pai, ame o seu filho, né? O seu filho é a coisa mais importante que você tem, porque um dia você vai chegar no céu e Deus vai perguntar, onde está a sua família? Então, o que você faz com ele é importante. Como meu pai não cuidou de mim nessa fase, eu acabei caindo nas drogas por sentir amado por alguém. Sim, sim. E outra, né?
o pai trazendo ensinamentos saudáveis, né? Sim, É importante ter sim. ensinamentos saudáveis, né? Porque isso, a palavra de Deus fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar disso. E eu amo muito essa passagem que ele fala, que algumas pessoas, ensina o caminho. Filho, aquele caminho. Não é filho, aquele caminho. Filho, olha o caminho que o pai está fazendo. É isso aí. Ele andando com o pai, copia, né? Eu tenho um isso bebê aí. hoje, né? Modelo, né? Ele faz tudo que eu faço. A Tati, meu Deus do céu, ele copia tudo que você faz. Tudo que eu e minha esposa faz, ele copia. Então, por isso que é importante a esposa, né? A gente até brinca, né? Minha esposa não toma banho na frente dele, né? Porque tem mãe que, toma banho na frente. Calma aí, ele vai imitar alguém, ele vai copiar alguém. Não, é com o papai, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa mostrar e, mamãe, papai, né? E explicando já desde pequeno, porque tem muita coisa aí para destruir as nossas crianças. E, pai, então cuide dos seus filhos. Hoje o mundo está oferecendo tantas coisas, e menos que você perceba. Droga está dizendo, meu pai nunca bebeu, nunca fumou na nossa frente. Ele nunca bebeu também e nunca fumou até hoje. Tem 88 anos e nunca bebeu. Mas você fala assim, seu pai nunca bebeu. E por que você bebeu? Porque não adianta ter um pai se ele não é presente. E aí você é adotado lá fora, né? Sim, você sente a carência e a necessidade, né? E quando você encontra alguém que possa suprir aquilo que talvez você não recebeu em casa, logicamente você vai... E o mundo vai adotar. Pode ter certeza disso. É isso aí. Amém. E aí a gente passou, eu comecei, a primeira vez que eu usei cocaína foi lá na Santa Cecília, e aí deu overdose. Meu Deus. Eu e no Marcos, aí levei ele para o hospital, não sei como que eu consegui levar ele para o hospital. E aí os médicos ficou, eu falei assim, o que vocês fizeram? Eu falei, eu cheirei um negócio branco. O cara, usaram cocaína. E aí, como ele estava passando mal, eu não sabia, eu fui na biqueira, né, na onde vendeu droga pra gente, lá os caras botaram a gente para correr. Aí eu saí de lá. E aí ele saiu do hospital, ele foi para casa dele, bravo, passou tomando um remédio e tal. E eu fui para minha casa. Aí foi a primeira vez que o mundo espiritual se abriu para mim, assim, depois de muito tempo. Eu estava dentro do metrô, eu estava descendo no metrô Conceição para ir para minha casa. E aí o que aconteceu? Eu sentia que o meu corpo, a minha alma estava saindo, né? Não sabia falar que era alma. Parecia que o meu corpo estava saindo do meu corpo, né? Na minha linguagem. E aí o metrô parou e eu ficava olhando para as pessoas e todo mundo ficava com o rosto igual do filho da minha madrinha. E eu ficava falando, o pessoal se afastava. Aí eu levantei e comecei a sair do metrô e olhava a minha alma parada, andando bem lento. Eu ficava, vem alma, vem alma. E é uma outra sombra preta, lá da infância, querendo pegar ela. Eu vim, alma. E aí eu fui andando e ela não vinha. E aí eu perdi o primeiro ônibus. Aí veio na cabeça, corre, pega o ônibus lá do outro lado. Tem uns bancos lá do Itaú, não sei se ainda existe. E aí dava para correr para pegar, que ele dava uma volta aqui para depois pegar a Bandeirantes. Aí eu falei, se eu correr, a alma não consegue correr, eu vou perder a alma. Você estava preocupado mesmo, porque isso estava muito real para você. E aí eu tive que ficar bem devagarzinho para ela entrar em mim. Aí eu entrei dentro do ônibus e eu ficava, alma, vem, porque ela ainda não conseguia chegar. Vem, alma, vem, alma. E só eu dentro do ônibus. Eu cheguei em casa alucinado, assim. Foi a primeira vez que eu usei cocaína, eu tive uma alucinação do mundo espiritual, assim. Sim. E aí foi indo, depois eu comecei a desandar com cocaína, maconha, benzina. Tem hoje até uma pessoa que usou muito comigo, hoje é obreiro na Metodista, lá na Renovada, lá no Bosque, que é o Xalita. O Xalita. É, a gente usou muita droga junto. Sim. Né, eu falo porque ele pode contar isso, tanto que depois ele quase morreu no hospital, a gente ia visitar depois, a gente convertido ia lá falar de Jesus para ele, foi muito bacana depois de ver. Mas aí eu, voltando... Inclusive o Xalita faz parte da minha área lá também, é um dos líderes, né? Depois eu parei de andar com eles, depois que eu fui espancado, né? Porque eles também era gótico. Eu comecei a andar com o filho da minha madrinha, fui em show do Iron. Fui no show do Iron, do Black Sabbath. Né? Black Sabbath, né? O vocalista da época era o Dio, ele é muito satânico. Aí você já estava com que idade, mais ou menos? Aí eu já estava com 17. 17, indo para 18 já tal. E aí eu curti muito som satânico. Então a gente fazia muita invocação demoníaca ouvindo música. Sim. Né? Então, e aí tanto que tem uma música do Iron que chama
666, The Number of the Beast, que ele fala que a Ed não morre. Ela vai para o inferno atentar o capeta, que eles são mais capeta do que o próprio diabo. E entra uma Ed de 6 metros de altura no show, e o diabo é uma marionete na mão dele. Olha. Sim, sim. E aí e aí eu fui no show deles, já saí do show, fui para um outro lugar chamado Retrô, que tinha na Santa Cecília. Aí era 2 ambientes. Em cima estava tendo o show da mulher do João Gordo, Ratos de Porão. E embaixo era o ambiente gótico, que era dos góticos, um lugar tudo escuro, depressivo. E aí usamos droga em cima e depois fui lá para baixo para conhecer e eu dormi. Quando eu acordei, alguém me chutando, porque não tinha mais ninguém. Aí eu saí, magro, bem magro. Eu saí procurando, não sabia nem onde que eu estava, não sabia nem não conhecia nada, né? Sim. Da Santa Cecília. Aí tinha uma roda assim de um monte de cara e uma fogueira no meio. Eu entrei no meio. A mulher falou assim: ele é meu. Deixa eu matar ele. Aí os caras falaram: não, ele é muito, muito pequeno. E aí, mano, você estava onde? Eu falei: eu estava ali. Ei, tinha punk lá? Eu falei: os caras de cabelo empinado. Olha, não foi eu falando. Os caras de cabelo empinado? Ele tá, tem bastante lá. Ele falou: sai fora. Sai fora que a gente vai matar os caras. Eram os skinheads. Eu não lembro se eram os skinheads ou se eram os carecas do ABC, né? E aí, imagina, eu nordestino, roqueiro, e eu gostava do São Punk, que eu era fã do Ramones, se eles descobriam, eu ia matar. E a menina falou: deixa eu bater nele, deixa eu espancar eles com um taco de beisebol na mão. E aí eu já vi que Deus já me livrou ali, porque eles quebram mesmo, não né? tem piedade. E aí eu consegui sair e tal. Aí foi já o primeiro livramento do Senhor. Eu lembro essa época porque tinha muito esses negócios de gangue, rivalidades, Sim, né? Eu não sei se hoje ainda é forte, você acha que não, né? Eu acho que não muito, né? Mas na minha época... Eu lembro disso daí, cara. Há 30 anos atrás, os carecas... E aí tem um outro também que se converteu, por um tempo lá na igreja, ele era careca do ABC, ele tentou me espantar. Ele não gostava de mim de jeito nenhum, porque ele andava com os carecas do ABC. Olha só. Depois... Só explica esse caras do ABC. O que seriam os caras do ABC? Os caras do ABC é que existia 2 tipos de gangue, né? Os skinheads. Os skinheads, que era e tinha os carecas do ABC que eles chamavam. Que era a mesma ideologia, né? Não gostar de nordestino, não gostar de homossexual, não gostar de negro, né? Como se eles fossem uma raça pura, né? E a maioria dele era filho de nordestino. Né? Sim. Mas eles não gostavam. Tanto que depois de uma época surgiu o White Power, que eram os negão. Mas eles tudo treinavam naquela época, chamava de shootbox. Shootbox. Que os caras treinavam só pra brigar. Imagina, eu magrelo, né? E os caras... E aí a gente foi, tanto como espancado, né? E, comecei a usar droga e alucinado, lendo trechos do livro São Cipriano, da Capa Preta, Como Ter um Demônio, dentro de uma garrafa. Deus, só coisa pesada. Pesada. E aí uma vez eles falaram assim, você precisa ir para a Trindade, isso já a entidade falando, né? Aquelas vozes ocultas falando assim, ó, você vai precisar ir para a Trindade, tomar o chá de lírio. A mulher que tinha no peito do filho da minha madrinha uma fada. Ela vai sair do peito dele e vai te seduzir. Se você não ser seduzido por ela, você está livre. Senão, você vai entrar no mundo nosso. No mundo físico, as pessoas vão achar que você está louco. Mas a sua alma já não pertence mais a você e você vai estar preso. Olha que loucura. Nossa. E aí eu falei, beleza, vamos lá. E toda vez que era para eu ir para a Trindade, não dava certo. Eles iam sozinhos, né? Meu, olha que loucura. E aí eu falava, não, eu preciso vencer essa fada. Aí não consegui. E aí eu falava muito com o duende, até o Silvino ria. E aí eu comecei a... Você falava muito com duendes. Duendes, né? Eles se apareciam como duendes para mim. Como eu ia muito para o Horto Florestal, e eles falaram assim... Eles começaram a falar tanto comigo, que às vezes eles me possuíam. Isso já é independente de uso de droga. Já se tornou algo natural para você, no mundo espiritual. Né? Eles fizeram eu escrever um livro sobre eles. E aí, o que acontecia? Eu estava em casa, assim, pum, do nada. Aí eles pegavam o livro, fazia assim, vinha de trás para frente, e eu começava a escrever de baixo para cima e ao contrário.
Como se fosse no hebraico. O hebraico é mais ou menos Sei assim. lá o que era. Eu sei, E eu sei. ia, né? E aí escrevendo de baixo para cima e ao contrário, o que eles mandavam, né? E aí foi indo e dormi um doente de cima. E aí uma vez eu acordei com o meu pescoço todo enforcado, porque eles tentaram me enforcar. Eu falei para minha família, eles não acreditavam, falavam que eu que tentei me enforcar. E aí depois foi brincar, gente, cuidado, jovem, brincar com coisa oculta. Eu fui brincar com aquela brincadeira do copo, de invocar pessoas que morreram. E depois aquilo se tornou pior. O diabo entrou num demônio, representando como o diabo, ele entrou no meu sonho e disse assim, ele me levou no inferno, assim, um lugar cheio de rosto grudado na parede, e ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim: aonde você for, a desgraça andará com você. Uau. Você é meu. Eu acordei e, era incrível. Já naquela época, as portas da casa abriam e fechavam, batia. E assim, era terrível. E foi indo, Tudo isso no mesmo período dos doentes? dos doentes, começou piorando. Eu posso aproveitar um gancho aqui, Sim. pastor? Então significa assim, por exemplo, assim, a gente tem, querendo ou não, eu sei que isso vai mexer com algumas pessoas, Sim. mas, por exemplo, período do Natal. Período do Natal o pessoal chama Papai Noel. Papai Noel. Né? Tira o foco de Jesus para o Papai Noel. Só que, você falando dos doentes, eu me lembrei justamente dos assessores do Papai Noel. Sim. Entendeu? Que são justamente os duendes e os gnomos, parece, né? E se a gente pegar, às vezes a gente vai falar aos pais, vocês são tudo, é tudo para vocês, Fanático, espiritual. religioso. Mas você pega a Branca de Neve e os 7 anões. Cada um deles representa um pecado. Sim, sim. Né? E aí e aí o que acontece? Eu ganhei um doente de um cartomante. Eu vou chegar. Por quê? Eu fui trabalhar uma vez e eu passei numa encruzilhada e fiquei torto. Meu corpo entortou. Numa encruzilhada. Aqui já não tá bom. Fui para o hospital, eles faziam... Fui em vários postos de saúde lá, não tá bom. Eles não achavam nada. Meu corpo estava torto e eu cuspia sangue. Um cara disse assim, vai pro centro, porque isso é espiritual. Sim. Não falou, vai pra igreja, vai pro centro. E aí eu fui num centro, pequenininho, os caras começaram lá, falou, é muito pesado que tá nele, não dá. Aí eu fui para um lugar chamado Ogum de Ouro. Cheguei lá, você vai na minha casa, eu amo planta, mas não tem espada de São Jorge. Tô falando que é do inimigo, espada de São Jorge. É que eles me bateram com espada de São Jorge e com um machado, com durepox, para tirar a entidade que estava em mim. Uau. E aí o cara disse assim, fizeram um trabalho para matar alguém da sua família. Como você tem o corpo aberto, você é especial, você é filho de Oxum, da mata. Você sabia que eu gostava de animal? Né? E você precisa desenvolver isso. E eles me bateram e chegou em casa eu tinha que tomar banho de pipoca. Eu com fome, querendo comer a pipoca, tinha que tomar banho de pipoca. E aí eles foram indo. Eles falaram que eu tinha que ficar 3 dias para raspar a cabeça, não sei o quê, dormir dentro de um caixão lá. Era muito pesado. Esse lugar que eu fui, eles faziam um trabalho bem pesado, né? Sim, sim. E eu fui. No dia, aí eles estavam lá, uma mulher veio rodando, parou e falou assim, o pai mandou você entrar. Hoje você não passa, você tem que deitar pro santo, uma coisa assim. Eu falei, não, mas vocês não falaram que demora, não sei o que. Ela falou, não, o santo falou que tem que ser hoje, você não pode passar de hoje. Eu falei, não vou. Ela, vamos. Eu falei, não vou, agora não estou preparado. Ela foi lá chamar os outros, eu catei, saí correndo. Tinha uma mulher comigo e essa mulher hoje é a obreira de uma igreja. E tava nós dois lá. Aí eu saí de lá e fui parar no cartomante. Sim. Olha só. E aí lendo carta direto. Estou resumindo, né, a gente tem pouco tempo. E aí o que acontece? Ele lia a carta para mim direto. E aí ele chegou um dia e fez assim. Eu fui lá e falei, e aí, meu? Joga a carta. Ele deu, quem conhece, né? Ele deu a carta, mexeu e me deu. E aí você tem que pegar o monte, corta, e escolhe o monte que você quer e o lado que você quer. Se é de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí ele vai jogando as cartas. E aí eu escolhi, ele pegou a carta, assim, ele fez assim. Ele ficou parado olhando para mim e eu dei a carta para ele. Ele ficou parado assim, ó. Aí ele catou e juntou, ó, e não se mexia. Só a mão e fechou e ficou assim. Eu falei, você é louco? Por que você fez isso? Você sabe que não pode misturar as cartas. É dinheiro? Eu pago. E ele assim, ó. Eu nunca cobrei de você. E nunca vou cobrar.
porque a partir de hoje eu nunca mais vou ler para você. Aí eu, tá doido, né? E ele, sério, assim, ele não se mexia, o rosto dele ficou parado, ele falou assim, vai para sua casa, lê o Salmo 51 e vai para a igreja. E ele não se mexia, parado assim. Ele sabia que eu não gostava de igreja. Eu falava, igreja? Jesus era roqueiro, Jesus tinha cabelo comprido, porque eu tinha cabelo comprido. Jesus era roqueiro, tinha cabelo comprido, agora você vem falar que eu tenho que ir para a igreja? Lê o Salmo 51, né? Eu não li a Bíblia, como que eu vou ler o Salmo 51? Eu não sabia nem o que estava escrito lá. E eu saí de lá bravo com ele. E aí a gente parou de se falar. Esse cara pegou a AIDS. A própria entidade estava mandando você ler o Salmo 51. Ele travou. Para mim, eu creio que foi Deus que usou ele. Porque ele travou e ele ficou parado assim. E falou, não posso mais ler para você. A partir de hoje, você vai... E ele ficou travado. Né? E depois ele pegou a AIDS, depois eu vou contar. Depois ele se converteu. Mas eu parei de falar com ele. E eu fui para casa. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava na rua, o céu se abria e caía bola de fogo. E aí eu tenho uma marca de queimadura quando pequeno. E no sonho ela me queimava. E aí eu corria. E eu fui no lugar e vi aqueles jovens, aquelas, já hoje jovens, mas quando era criança foi comigo para a igreja. E eles continuaram indo em igreja. E eu falava assim, ei, o céu tá se abrindo, tá caindo fogo. E eles não viam. A bola de fogo caía em mim, mas não caíamos neles. E a gente olhava para o outro lado da rua, era muito estranho. As pessoas gritavam e caía a bola de fogo, ia queimando, as pessoas gritavam de dor e as bolas iam caindo, eles iam se queimando até chegar no osso. Quando chegava no osso, a carne regenerava e voltava a queimar de novo. Uma sensação estranha. E eu saí correndo, fui para dentro de casa e deitei debaixo da cama, num sonho. Aí no sonho apareceu alguém parado no alto, ele não pisava no chão, todo de branco, e disse assim para minha mãe, fala pro Luiz que a verdade ele já conhece. A escolha dele. Né? Tipo, eu estou esperando ele. E eu não sabia o que era isso. E eu, meu Deus, e agora? Eu acordei, queria falar com o cartomante, mas ele não falava mais comigo, porque eu parei de falar com ele, que ele ia para a igreja. E aí tinha uma igreja nossa lá, que é do Eliseu, mas os jovens não me chamavam para ir para a igreja. Eu ia na porta da igreja, né? Desculpa falar, mas eu bebia, abaixava as calças e mostrava as nádegas para eles. E aí eu pegava os jovens da igreja, ia para casa deles e dava bebida para eles. Aí até brinco que Deus fala assim, agora você vai ver. Tu vai sair lá de cá, agora você vai ficar do meu lado aqui, tu vai começar a resgatar os drogados, né? Porque eu fazia isso, eu pegava na porta da igreja. Mas eles nunca me chamaram para ir para a igreja. Certo. E eu tinha vontade de ir, porque depois desse sonho, começou a martelar. E eu cheguei, eu e o Fico, né? Que a gente chama de Fico, né? Ele não gosta de ser chamado pelo nome, que o nome dele é bem bonito, é Rubenildo, né? Mistura de Rubens com Nildo. E aí a gente falou, e aí, nesse período várias pessoas tentaram me matar na escola, porque eu tinha cabelo comprido. Várias vezes tentaram me matar, né? E aí a gente falou, a gente precisa parar disso, a gente precisa ir para a igreja. E isso você já estava com quantos anos? Estava com 20. Essa conscientização. E aí a gente falou, eu preciso ir para a igreja. Preciso parar de usar droga, eu preciso ir para a igreja. Mas eu não sabia que eu podia entrar na igreja. Eu achava que alguém tinha que me convidar. Que era uma casinha do Eliseu. E eles não chamavam. E aí eu fui falar para ele, a gente precisa ir para a igreja e tal. E aí eu falei, acho que vou na Renascer, né? Mas era muito longe, tinha que pegar ônibus. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí o cara falou, vai, passa por baixo. Deus abençoe. Eu não sabia o que era Deus abençoe. E eu falei, ninguém quer, porque nem eles quis. A gente fez isso para ver se ele chamava, ele não chamou. E aí eu ia, até tinha um cara meio doido na igreja, Paulo Schutz, né? Aí um monte de jovem indo pro acampamento e eu olhando lá, na porta da igreja. Aí ele falou assim, por que você não vai? Eu falei, não, porque não pode. Não, por que você não veio para a igreja? Eu falei assim, porque não pode, né? Não, pode vir. Eu falei, mas o pessoal vai achar que eu estou vindo por causa das meninas? Ele falou, senta do meu lado, se alguém falar alguma coisa eu vou descer a porrada. Ele falou desse jeito. Aí eu gostei dele, aí eu fui porque ele falou isso. E aí eu comecei, aí o Eliseu achava eu meio estranho, mas era muito engraçado. Antes disso eu passava na rua, porque eu tinha um orelhão. Era a época de ficha. Época do orelhão. De ficha. O orelhão lá em cima estava quebrado, eu tinha que passar na frente da igreja. E aí eu estava lá, eles ficavam, aleluia! E eu ficava olhando, falei, por que eles estão me chamando? E ele, aleluia! E eu olhava, o Eliseu tem um zoião grande, né? E ele, lá de dentro, eu olhava e falei, o negão tá me olhando. E ficava me chamando, eu não sabia o que era aleluia. Eu estava entendendo que eles estavam me chamando, aleluia, aleluia, aleluia. E aí, a gente, cara, me chamou, fui para a igreja, cabelão comprido, e eles,
aleluia. Eu ficava assim. E eu, por que todo mundo fica me chamando toda hora? E eles cantavam a música e ficava, aleluia. E eu só entendia o aleluia. Me chamando, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu fui assim. Aí, do sonho, eu precisava falar para alguém desse sonho, né? Aí eu fui falar com o Joel, ele passando, né? Foi lá, falei, você comeu. Aí eu, meu Deus do céu, o que é isso? Você falou com quem? Com o Joel. Era novo, eles tinham acabado de sair da tradicional. Sim. Aí ele até brincou, ele falou, come menos à noite, né? Brincando, né, e tal. Eu cabeludo, né? Um moleque todo, o pessoal tinha medo de mim, lá, os jovens, né? Aí, do nada, eu acordei e falei, vou cortar o cabelo. E aí eu já vinha lá na Leo F. Eu cortei o cabelo, lá na Leo F. Aí eu cortei o cabelo, aí eu falava assim... Porque você começou a se envolver com a igreja. Mas o pastor nunca pediu. Eu falei, pastor, eu tinha a baqueta do CJ, do vocalista, do baixista do Ramones. Eu dei uma camiseta para ele me deu a baqueta, né? Eu tinha muita coisa dos caras. Aquilo ali valia ouro pros caras, né? E eu tinha. Mas aí, falei, pastor, eu tenho isso aqui do CJ, do Ramones, né? Mas no último show dele ele falou, encontro vocês no inferno. Depois ele morreu, né? Eu lembro até hoje, né? E dormi no lixo, os skinheads não bateram no show do... O Silvino me deu dinheiro para comprar o ingresso para ele, ele e o Xalita. Eu peguei o dinheiro dos dois, comprei os ingressos para mim e fui os 3 dias e não levei nenhum dos dois. Falei, fui bênção na vida de vocês. É isso mesmo, foi bem. E aí, já tá perdoado, já. O Xalita já me perdoou. O Silvino que fala, você pegou o nosso... O Xalita, você pegou o nosso dinheiro e não deixou a gente puxar. Eu falei, livramento. E aí, foi indo, né? E aí, nesse... Ai, meu Deus. Você tinha baqueta? A baqueta. Aí eu cheguei pro Eliseu e falei, o que eu faço? Falei, tem uns negócios do Raul Seixas, não sei o que. Ele falou, eu jogo fora. Ele fazia, eu falei, mano, eu tô vendo pra igreja, ele não fala pra eu fazer nada. Aí eu mesmo se invoquei, catei, quebrei tudo, queimei. Aí o cara que era da igreja, que não me chamava, pegou a baqueta pra ele. Não, pra tocar, E o resto eu taquei fogo em tudo, porque o que eu não quero pra mim, não quero pros outros. Tinha muita coisa satânica lá, taquei fogo em tudo. E aí depois que eu cortei... Isso é muito importante você falar, né? É muito importante você frisar isso, porque ali você estava num processo de transformação e mudança de vida, e você quis deixar fora da sua vida aquilo que te influenciava pro lado ruim. E isso não foi o pastor que pediu, não. Sim. Mas eu perguntava para ele, depois eu vou explicar que ele fala lá na frente, ele fala, nunca pedi para você, porque eu não queria que você fizesse por mim. O Espírito Santo que tinha que trabalhar em você. Que legal. Né? E aí eu taquei fogo. Por que eu taquei fogo? Tem um negócio aqui, tem um amigo meu que curte, vou dar para ele. Não, se não serve para você, não serve para o seu amigo, não serve para ninguém. E aí eu taquei fogo. E aí quando eu taquei fogo, eu cortei o cabelo e fui para Leo F lá. E aí eu tava lá, eu não sei, eu só falei assim, se Deus existe, eu quero rezar de joelho. Falei desse jeito, quero rezar de joelho. Quando eu me peguei, eu estava lá na frente, de joelho, e eu não podia ajoelhar por causa do osso, porque o meu osso Até hoje, você tirar o raio-x, os médicos falam assim, você sente dor? Não, mas o osso ele é quebrado e tem uma bolinha para fora. E é assim, para Deus me lembrar do que ele curou. A minha perna é um pouco torta, depois ela é para dentro por causa disso. E eu falei, eu quero rezar de joelho. Quando eu me peguei, eu estava lá na frente, de joelho, e aparece aquele homem do sonho. O Joel aqui, ele do lado do Joel, só que o pé não estava no chão e não dava para ver o rosto, só a parte de baixo dos pés dele, né? Por isso que é bom estar aos pés do Senhor, né? E aí eu comecei a gritar, eu te amo, eu te amo. Mas quem que estava ali? Só o Joel. Eles tinham acabado de vir da tradicional. Falaram, mas esse cara é gay. Me pegaram e me levaram para o quarto. Porque eu te amo, eu queria subir para abraçar, né? Então, o pessoal achou que eu dizia eu te amo pro Joel. Hoje eu amo o Joel, né? Meu pai. Aí eles me levaram para um quarto, o pastor Eliseu e o Paulo Bragante. Aí eles me levaram, falaram, o que você tem? Eu ficava assim, eu tremia, eu ficava assim, eu não sei. Mas nem quando eu usei cocaína, né, deu overdose, eu fiquei muito louco assim, mas essa loucura é muito gostosa. Ele, mas o que você quer? O que você tem? Eu falei, eu quero beijar. Aí ele, tranca a porta. Eu queria beijar, eu quero beijar, eu quero abraçar. Aí eles devem falar, e é gay mesmo. E me trancou, e eu queria, se eles me soltassem, eu ia sair beijando todo mundo. Eu queria abraçar. Você sentiu um ambiente de amor mesmo. Eu não tinha controle, eu queria abraçar as pessoas e beijar, e dizer eu te amo. Olha, nunca...
Até aquele dia eu nunca tinha ouvido meu pai falar eu te amo. Ó. E eu queria dizer eu te amo para todo mundo, né? E aí até brinco, o João até hoje não sabe dessa história, né? E que eles me trancaram no quarto e ficavam assim, e aí, mãe? Eu falei, eu quero beijar. Aí o Paulo Baragante foi lá, trancou a porta. Não, eles ficaram até o culto terminar. Até o culto terminar e me deixou trancado, colocou no carro dele assim. Ficou sozinho? Fiquei sozinho. Não, com eles dois lá dentro. Tá, lá. com os dois, tá. Mas assim, não, os caras vão sair Bebia. querer beijar todo mundo aí. Ah. Lá na EUF. Aí eles me levam embora. Nos cultos seguintes, sentavam 2 pessoas do meu lado e ficavam assim, você tá bem? Você tá vendo alguma coisa? Você quer beijar alguém? Mas o amor é tão grande, cara, que você não tem controle. E naquele dia... Então você pode dizer que aquele dia foi um dia de experiência profunda com E as pessoas não Espírito Santo. conseguem entender que no dia seguinte eu não consegui usar droga. No dia seguinte eu não consegui mais usar cocaína, maconha, beber, nunca mais. Faz 29 Sumiu, anos desapareceu. que desapareceu assim. E eu não pedi assim, eu quero parar de usar droga. Eu simplesmente, depois daquele dia, sumiu a vontade de usar droga. Porque tem gente que, eu ainda sinto vontade. Hoje pode pôr uma carreira que... Aproveitando também, pastor, que a gente já está entrando no lado que você, né, teve experiência com Deus, Sim. Deus começou a mudar algumas coisas. Nesse tempo ainda, né, de conturbações, experiências negativas, né, os grupos que você andava, né, a sua mãe, como que ela era contigo, assim, como ela via tudo isso? Porque o seu pai você já falou, mas a sua mãe? A minha mãe, na verdade, eu nunca usei droga perto de casa, que naquela época usar droga era coisa feia, né? Não é que nem hoje. Hoje parece que é bonito. Você vai trabalhar, o cara tá fumando na porta da sua casa, no ponto de ônibus, no metrô, sabe? Como se fosse, né, liberal, né? E naquela época era muito vergonhoso alguém usar droga, era só criminoso. Então minha mãe não soube. Minha mãe foi saber depois que eu me converti. Sim. E engraçado que depois que aconteceu isso comigo, né? O quarto da minha mãe era cheio de imagem de santo. Certo. Mas era muito, muito. Santa Rita, Santa Luzia, porque a gente... Porque ela frequentava? Eles eram muito católicos, mas não ia. Mas assim, a Luzia, por Santa Luzia, Rita por Santa Rita. E tinha muita imagem. E tinha Buda, tinha um monte de coisa. Eu cheguei em casa, depois que eu converti, eu peguei o Buda na mão, ele estourou. E é duro, ele estourou. Tem um corte aqui aqui, ó. Esse corte aqui é do Buda, que estourou na minha mão. Você destruiu. E aí vamos jogar tudo fora, não sei o quê. Eu posso tudo. Não, filho, não pode. Eu falei, não, vou jogar tudo fora. Ele falou, não é seu, é da sua mãe, do seu pai, tá, não sei o quê. Aí o Silvino falou, mãe, o Luiz tá ficando louco. Ele tem que parar de ir para essa igreja, ele não para de ler a Bíblia. Ele tá louco. Aí ele chegou e fez um dia, ele falou, vai pra praia. Porque a gente ia muito pra praia, né? Vai pra praia. Aí não. Ele me comprando pra ir pra praia. Dançou. Virou pastor. E eu lembro que e aí depois disso eu comecei a ter mais visão aberta de demônio tentando matar o Silvino, né, no show. Ele foi no jogo do Santos, os caras deram tiro no ônibus que ele tava. O primeiro a se converter foi você? Eu fui o primeiro. Foi o primeiro. É que assim, aí a minha irmã falou assim, elas viram a mudança em mim e falou assim, aí falaram desse jeito, se a igreja mudou ele, vamos pra lá. E eles começaram a ir. E hoje toda a minha família tem Jesus. A pessoa, mas você fala porque é fácil, todo mundo tá cristão, mas 29 anos orando, né? Tem um que tá, né? Então assim, não é fácil. Então o que Jesus fez na sua vida... Aí eles falaram, já que fez nele que era o tranqueira, né? Que eu brigava com meu pai, tentei matar meu pai quando pequeno. Joguei 21 facas nele. Meu Deus. Até a minha irmã Benilde, eu joguei uma tesoura nela, ela fechou a porta, a tesoura ficou ficada. Uau. Eu era de pequeno, eu dei facada no meu cunhado, né? Um ex-cunhado, né? Na verdade. Ele falou que tem ainda o corte que eu dei uma facada nele. Que pequeno, eu era muito terrível. Era muito terrível. E Deus foi lá. Você falando assim, né? Porque me faz lembrar do milagre da água pro vinho. Pro vinho. Foi isso literalmente que aconteceu com você, né? Porque a partir do momento que você começou a ter uma conscientização e ter uma experiência com Deus, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as suas experiências com Deus, a partir desses momentos. Uma bem rapidinho, eu tinha 10 anos e como a gente não tinha lugar para morar, eu fui para casa de um parente e ele jaculou nas minhas costas quando eu pequeno. E eu não consegui, naquela época, há 40 anos atrás, não é como hoje, pedofilia, isso aqui. E eu não contei para minha mãe, mas
cresci querendo matar ele. Cresci. E aí eu me converti, eu estava na praia, ele estava na casa do meu tio. E aí, cristão, vai lá, mata ele. Eu fui, peguei a faca, fui matar ele. E aí o meu tio falou, ó, a casa ficou grande, você vai ter que dormir na casa do vizinho, na garagem, na rede. Olha, para mim já foi Deus. Aí eu fui dormir na garagem, eu, pastor Silvio, hoje pastor Silvio, a gente foi morar lá. E eu cristão, tinha acabado de, tinha alguns anos de convertido. E indo, esse cara cresceu, morreu, e chamaram para fazer... A minha mãe, vamos lá, que era meu sobrinho, era sobrinho da minha mãe. Eu falei, não vou. Aí eu fui, porque o Silvino não estava. Cheguei lá, o pastor da ex-mulher dele não estava, que ele tinha caso com homens e tal, não sei o quê, não estava. E aí, o padre dele não estava, e eu estava lá fora, que eu nem entrei. Aí a filha dele veio chorando, prima, por favor, vai lá. Eu falei, não. Aí eu entrei, me levaram, fala do meu pai. Meu Deus. Mas eu já tinha sido perdoado, Deus já tinha me tratado. Uau, Eu já mas havia forte pra perdoado caramba ele. isso daí, hein? Eu já havia perdoado ele, a gente conversou depois, em uma festa, a gente conversou, eu tinha liberado perdão para ele, mas eu tinha que falar sobre ele. É porque morreu, agora virou santo, né? E eu tinha que falar sobre ele. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Só quem pode falar dele é quem andou com ele. A família, a saudade, né? Mas assim, se eu não tivesse um encontro com Jesus, como seria? E aí eu tive muita experiência com Jesus, fui curado da perna no evento da Rebeca Brown em Minas Gerais. Ele orou em mim, a minha perna cresceu. Eu caía muito, né? Um dos primeiros milagres. E aí eu comecei a ter muita experiência com Jesus. E uma vez um cara estava com uma faca para matar o outro cara, de noite na rua. Eu fui lá, tomei a faca dele, mandei ele ajoelhar. E eu falo, Senhor, eu preciso disso de novo. Mandei ajoelhar, ele ajoelhou e eu orei por ele. Eu era bem doido. Vi alguém com arma, ia lá tomar a arma para falar. Então Deus tratou. Tinha um cara que era justiceiro, ele ia para a igreja, me dava a arma. Né? O tadinho do Eliseu, depois ele foi descobrido depois de muito tempo. A gente colocava na gaveta da entrada da igreja lá e ficava lá, e ele ia assistir o culto, saía, pegava a arma. Nessa época você já sentia que Deus já estava te chamando para esse trabalho que pra você esse faz? Trabalho. Né? Trabalho hoje né? Faço um serviço voluntário, ajudo deficiente físico, mas eu muito forte com o dependente químico, né? Sempre quando eu vou pregar, eu falo, leva drogado, né? Para a igreja, né? Porque assim, Deus me tratou tanto e assim, me libertou. Então eu falo de droga normal. Sim, sim. Mas você foi quase abusado, né? Por uma pessoa e você fala, eu falo porque eu fui liberto. Então, para mim, né, mostrar que Deus liberta, Deus cura. Então, assim, se há alguém que pode fazer mudança na sua vida, é só Jesus. Então, aí eu fui conversar com meu pai quando eu me converti. Primeiro abraço que eu dei no meu pai, quando ele foi na igreja, o pastor antigamente ficava, abraça alguém que está do seu lado, diga eu te amo. Cara, meu pai do meu lado, como que eu vou dizer eu te amo pro meu pai? Nunca, né? Eu achava que meu pai não gostava de mim, não sei o quê. E aí foi ali eu dei o meu primeiro abraço. Olha a importância da igreja, né? Aí eu fui dar um abraço no meu pai e disse, eu te amo, a primeira vez, na igreja. E hoje, você fala com o meu pai... E eles foram por sua causa também, você convidou eles para ir. E engraçado que hoje o Silvino batizou meu pai, o Silvino batizou minha mãe e fez o casamento do meu pai e da minha mãe. Depois de anos, a gente descobriu que eles não eram casados. E aí falou, não queremos ficar debaixo dessa maldição, não, vamos casar, que eu sou bastardo. Até que case, mora junto. Não, sou bastardo. Aí eles casaram, o Silvino e o Eliseu fez o casamento do meu pai e o Silvino batizou meu pai e minha mãe. Olha, imagina o prazer de um filho batizar o pai. Porque antigamente o pai levava o filho para a igreja, né? Sim, sim. Hoje, essa geração, muitos filhos estão levando os pais. Mas eu tive assim, muita experiência com Jesus e de livramento, né? De morte, de gente querer me matar. Conta uma pra nós aí, algum assim que... O cara foi armado Isso antes de me converter, Deus já veio me livrando de muitas, né? A gente tava saindo do cinema, o cara puxou a arma e foi roubar uma menina e eu entrei na frente, né? Porque meu pai sempre ensinou, se você tiver com alguém, proteja. Deixa ela correr e você corre por último. Você dê a vida por ela. Meu pai sempre ensinou assim, né? Que a gente tinha que dar a vida pela pessoa que estava do lado, né? Não era namorada, nada, mas era mulher, eu tinha que proteger. Sim. Eu entrei na frente, o cara foi e deu um tiro, né?
E aí a bala subiu e tal. Mas assim, esse cara que foi armado para a igreja, tentar me matar, ele foi na porta de casa com uma 12, parou para matar eu e o Rubens. Queria matar. Depois, todos os caras que não gostavam de mim na rua, que era ladrão, foi para a igreja comigo. Deus usou, eles começaram a gostar de mim e foram para a igreja comigo. Né? Então a gente fez o nosso papel, assim. Jesus me usava, né? Eu tinha cabelo comprido. Eu lembro de uma vez que eles chegaram na igreja, falaram assim, ó, avisa o pessoal da igreja que não é para vir para a igreja hoje, porque a gente vai subir lá e vai matar um pessoal lá em cima. E a gente via pela África, eles diziam, não é para vocês virem para a igreja. Eu falei, eu vou. Aí foi eu, Silvino, e a gente foi. Eu levava um monte de jovem. A gente foi. Rapaz, quando a gente voltou, a gente ia na Vila Mariana, lá na Leuef. A gente voltou, um monte de cara armado aqui e ali, a gente passando no meio deles, eles, e aí, Luia, beleza? E deixaram a gente passar. Tinha gente morta, né, lá embaixo, gente no hospital. Mas olha só como que Deus é. Eles foram na igreja pedir pra gente não sair, que eles iam matar o pessoal. Olha só, foram na igreja, não vai não sai não, pra gente, né, vai trocar tiro com os caras lá pra não matar alguém errado, não matar ninguém de vocês. Olha só. E a gente falou, não, vou. O Eliseu chamava onde eu morava Vietnã brasileiro. Nossa. Era muita morte. Deus me livrou de um rapaz, que ele passou assim e falou, Luiz, você tá indo pra casa? Eu falei, tô, ele, entra aí. Aí quando eu fui entrar no carro, o Espírito Santo falou, não, deixa ele sozinho. Ele falou, e abriu a porta, eu falei, não, eu vou passar aqui na casa da minha namorada. Era um Passat branco. Ele entrou, subiu. E eu vim atrás dele. E aí, quando eu cheguei em cima, ele já estava morto. O cara deu um monte de tiro nele. E o cara que deu tiro nele falou assim, pneu careca, não sei o quê. E ele mesmo chamou a polícia, que ele era justiceiro. Se eu tivesse no carro, eu teria morrido com ele. Uau. Aí Deus já me livrou dali. Né? Então, assim, o que Deus me livrou de várias pessoas que era do crime, que tentou me matar, foi armado em casa. Então, o diabo já tentou me matar desde pequeno. Porque eu creio que o Senhor já tinha Deus tem um propósito na vida de todo mundo, mas a escolha é sempre nossa. Sim, sim. E aí eu escolhi dizer não pro rock, dizer não pra droga, dizer não pra prostituição, pro homossexualismo, né? Porque uma brecha que você dá, vai, né? Ninguém nasce assim, né? Você se transforma e Deus sempre me mostrou os dois lados. E é uma escolha que a gente precisa ter. E eu escolhi Jesus. Né? Então, assim, fui curado da perna que era grande, né? Tinha muito problema de desmaio, né? Problema de nervoso. Desde pequeno via muito demônio tentando me matar. Hoje eu vejo, né, alguns, mas para expulsar, né? Aqui não é o seu lugar, né? Então, Mas, assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter um encontro com Jesus. Ele muda, ele cura, ele salva. Então, assim, se você tem alguém na sua casa que usa droga, Jesus liberta. Você tem alguém que está passando por alguma coisa que distorce aquilo que a Bíblia diz, Jesus liberta. Nós conhecemos tantas pessoas que foram libertas, então, ideologia de gênero. Gente, cuide do seu filho. Ensine o seu filho no caminho que ele deve dar. E o melhor caminho, o manual é esse aqui, ó, a Bíblia. É ela que vai te mostrar o que é o certo, o que é errado. O Espírito Santo vai te conduzir para tudo. E eu perdi 2 filhos, né? Eu casei, né? E assim, eu sempre falei, não, vou casar. A gente teve relação só depois do casamento, falar para o jovem, mesmo da igreja, que a sua namorada, a sua noiva, não é um objeto para você passar a mão, para você ter relação antes do casamento. Espera o casamento. E eu aprendi isso com o Géser, né? No primeiro ano que eu me converti, sexo antes do casamento, aliança com uma entidade, né? E sexo depois do casamento, aliança com Deus. E eu tive relação com a minha esposa depois do casamento e ela ficou grávida na lua de mel. E a gente perdeu o nosso primeiro bebê. Ela ficou 15 dias internada. E aquilo me doeu muito e eu fiquei no hospital, não podia nem chorar, o João ligando, o Eliseu. E eu cheguei para Deus e Deus, por favor, não me deixe pecar contra ti. Se eu falar alguma coisa, me perdoe. Eu quero ficar quieto para não falar nada. Eu te amo, a minha vida é sua, o do meu bebê, da minha esposa. Me ensina a continuar te amando.
mas me perdoe se eu pensar ou falar alguma coisa que te ofenda. Fiquei 15 dias no hospital com ela, ela mandando eu embora. Eu falei, não vou embora, daqui eu não saio. Ela, você vai perder o emprego. Eu falei, eu perco o emprego, mas não perco você. E foi muito traumatizante para ela. Ela ficou 1 ano tratando e o médico falou, não, você pode ser mãe. Você tem a outra trompa, porque ficou na trompa. E aí, depois de 2 anos, ela ficou grávida de novo. Depois de 3 meses, a mesma coisa. Me ligou, tô com hemorragia, foi pro hospital. Perdeu o segundo bebê. E aí, as esperanças de ser pai natural não era. Eu falei, e agora? Né? Vamos fazer inseminação. E ela com muita dor. E para a mulher, muito dolorido. E a gente já tinha falado, ó, quando a gente tiver um filho, tiver 3 anos, eu quero adotar uma criança. Mas não veio. E aí veio do jeito de Deus. Eu não posso ser pai, né? Assim, porque assim, biologicamente, minha esposa, então eu sou um corpo só, né? Então a gente não pode ser pai. Mas a gente ficou grávido, porque Deus tinha a promessa de me dar o meu José. Né? E eu pregava na igreja, eu vou ter um filho, e o meu filho vai ser chamado José. E o pessoal olhava assim, como vai ter um filho, né? Ela não pode ter filho, né? Eu falei isso, eu vou ter um filho e vai ser chamado José, e vou ter uma filha e vai ser chamado Ana, né? Porque minha esposa gosta de Ana. E a gente entrou na fila, né? É muito complicado, né? Demorado, tem todo o processo. E resumindo, o juiz liga um dia e fala assim, ó, vai no hospital, né? O pessoal do fórum, vai no hospital, tem uma criança lá, 3 dias. Aí eu fui, né? Apavorado, meu Deus, como que eu... Tinha um monte de criança que tava lá. E aí eu olhei e falei assim, tudo, não dava para ver de longe, eu falei, ó, o nosso é aquele lá, ó, o segundo, né? Não, o primeiro, aquele lá é o nosso. Mas não dava para ver nada, só... Tati, como que você sabe? Eu falei, eu não sei, mano. Chegamos lá, era ele. Ele tinha colocado o nome de Mateus, de Arthur. Eu falei, não. É José. E aí, quem conhece o José sabe, né? Ele veio, aí as pessoas chegaram para mim e falaram assim, como é amar alguém que você não gerou? E eu disse assim, pergunte para Jesus. Porque ele me ama tanto e não me gerou. Pai não é quem põe no mundo, quem gera, porque até um estrupador gera. Pai não é quem cria, porque às vezes o pai não pode criar, quem cria é a avó. Né? Pai é que ama, que dá a vida pelo filho. E Deus chegou e disse, e a responsabilidade que eu tenho é maior do que muito pai. Porque fala assim, foi eu que fiz. Esse não, Deus fez e me deu. Falou, ó, a responsabilidade dele, da vida espiritual dele, do ministério dele está em suas mãos. A responsabilidade que eu tenho é muito maior. É muito maior do que tomar conta de uma igreja. Sim. Porque quando chegar no céu, eu tenho que mostrar o meu filho. Porque tem gente que fala assim, mas é a escolha dele. Não. Enquanto ele estiver debaixo da minha autoridade, ele vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai andar comigo e ele vai olhar o que eu faço. E eu quero que ele seja 100 vezes melhor do que eu. Porque eu quero que o meu filho fale assim, eu quero ser igual ao meu pai. Mas você que está assistindo, seu filho pode dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai? Como que é a sua vida por trás dos bastidores? Será que o seu filho sendo igual a você será um exemplo? Porque na frente das pessoas a gente é maravilhoso, e por trás? Então o seu filho possa olhar para você, para a mãe, para o pai e falar assim, eu quero ser igual a ele. Porque você é o maior exemplo. Não é o pastor, não é o professor, não é ninguém. Você é o professor do seu filho. Você é o pai do seu filho. Você é o profeta. Você tem que profetizar e o seu filho vai ser. E aquilo que Deus colocou no seu coração, o seu filho vai ser. Então não desista do seu filho. Mas ele está nas drogas hoje. Ele está, mas ele não é. Né? O ser e o ter. Você esteve também, né? Eu estive, né? Uma música que fala assim, me ensina a ter santidade. Não me ensina a ser santidade. Eu sou santo, eu sou separado. Ser e ter é diferente, né? Então, assim, saiba de uma coisa. Deus está contigo, Jesus está contigo. E aquilo que a Bíblia disse, já é. Só materializar aquilo. Ele disse, será salvo tu e tua casa. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista do seu vizinho, não desista dessas pessoas. Deus me tirou das drogas, da prostituição, do lesbianismo, de tudo, né? Eu até não contei, minha esposa, eu fui liberto, eu fui abusado sexualmente. Eu estava dormindo na casa, quando eu acordei, um cara estava né, fazendo sexo oral em mim, né? E eu tentei me matar naquele dia, né? E Deus veio e limpa. Então, falando, Deus liberta. Então, assim,
não importa o que seu filho esteja passando, a promessa do Senhor vai se cumprir. Antes que ele feche os olhos para a eternidade, ele vai se cumprir. Mas não desista da sua família. É a coisa mais importante que você tem aqui na terra. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, a gente está indo para os finais. Amém. Né? O que é Jesus para você, pastor? Jesus para mim é tudo. Né? A gente fala muito, Deus em primeiro lugar, e às vezes Deus fala assim, filho, hoje eu sou o primeiro lugar na sua vida? Aí, então tá, quanto tempo você gasta comigo? Né? Gasta não, tá? Eu não gosto dessa palavra gastar. Quanto tempo você investe comigo? Isso. Quanto tempo você investe comigo? Analise o tempo. Hoje eu não assisto mais televisão, né? Tenho televisão em casa, mas eu não gosto de assistir um jogo de vez em quando, né? Mas eu assisto pregações, coisa no YouTube. Então, quanto tempo você passa em minissérie? Quanto tempo você passa... E aí vai mostrar o quanto você ama a Deus. Quanto tempo... Quem é em primeiro lugar na sua vida? Com quem você passa mais tempo, esse é a pessoa que está em primeiro lugar na sua vida. E aí eu sempre volto, Senhor, você é meu... Porque a gente fala, primeiro Deus, depois minha esposa, depois o meu filho, né? E muitas vezes muda tudo. E aí a gente tem sempre, calma aí, Deus em primeiro lugar. Então, Jesus para mim é tudo, porque Ele me tirou das drogas, Ele me amou primeiro, Ele me fez ser uma coisa que eu não sou, é pai. Eu tinha, né, vontade de matar pessoas, né? Desde pequenininho. E hoje eu amo pessoas. Salvar pessoas. Eu amo pessoas. Quem me conhece sabe, né? Eu vou na casa de um monte de gente, levar cadeira de roda, cama hospitalar. Eu amo pessoas. Ele me ensinou esse amor. E se não fosse ele, eu não tinha quem olhar e falar assim, ele é exemplo para eu copiar. O meu exemplo foi Jesus, né? Do amor que ele... Então ele para mim é tudo. Na verdade, eu posso dizer que Jesus é o ar que eu respiro. Se parar, eu não existo. Uau. Jesus é o meu ar. É isso aí. Eu gosto de perguntar isso, né? Porque só para que você possa entender, gente, que às vezes você está correndo atrás do vento, você está correndo atrás de tantas coisas. E aqui no podcast você já pôde ouvir o testemunho de tantas pessoas que foram transformadas e alcançadas por Jesus. É interessante, né? Porque ainda existem pessoas, né? Que é normal, isso faz parte, que não creem em Cristo, mas aqui você pode ver, em tantos outros lugares também, como Jesus já transformou a vida de tantas pessoas que outrora tiveram uma vida assim, buscando paz em lugares errados, né? E se não fosse bom igreja, se não fosse bom a renovada, eu não estaria aqui há 29 anos, né? 29 Nunca anos. saí, nunca fui aquele, eu me desviei um pouquinho, fui pro mundo. Não, 29 anos, tomando pancada, mas... É isso aí. Aqui. E assim, é bom estar na casa do Senhor. É bom estar debaixo de uma cobertura que é temente ao Senhor, né? Eu não vou falar de outras igrejas, vou falar da nossa, né? Aqui nós estamos debaixo de um grande homem de Deus, né? Não tem nada que possa denegrir a imagem dos nossos pastores, do meu pastor Eliseu, né? Uma vez eu cheguei para Deus e falei, Senhor, quem é o Eliseu? E Deus falou para mim, ele nunca desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele sempre foi reto. E eu falei, pastor, que Deus falou de você para mim. Mas Deus já falou tanto comigo, cara. E hoje, vou falar uma coisa para você. Deus usou muitos anos animais para falar comigo. Os meus cachorros. Hoje ele me usa o meu filho José, meu príncipe, José Luiz, né? Tive que pôr o meu nome também, né? José Luiz. E ele me ensina o que é amor. Porque, eu faço tudo pelo meu filho. Acordo de noite, até limpar o cocô dele, que eu achava que eu nunca ia fazer. Suja a mão, começa a rir. E aí eu falo assim, se eu amo tanto meu filho assim, imagine Deus, né? E assim, olha como Deus é maravilhoso. E de gratidão, eu falo isso para você entender que tem muita gente que é muito apegada ao dinheiro. Mês de janeiro, o dinheiro não é meu. Por gratidão, eu gosto de abençoar pastores que eu amo. Então, todo mês de janeiro, aqui eu venho e abençoo 10 pastores. Você fala, quer te aparecer? Não quero aparecer, não é meu. O dinheiro é do Senhor, é dele. E dou o melhor para o meu filho. Olha o que Deus faz. Deus me deu um filho e me deu um trabalho que eu possa dar o melhor para o meu filho. Uau. Olha como Deus é maravilhoso. Não é sobre dinheiro, é sobre intimidade. É isso aí. E eu falo uma coisa, quer aprender sobre intimidade e adoração? Não é porque o Davi está aqui. Eu conheci muitos cantores e eu me decepcionei. Eu não gosto de conhecer cantores. Quando o Davi começou a ir para a igreja, eu saí. Falei,
não quero conhecer porque é mais um. Eu não ia, Davi, não ia. Não, tá... E, cara, quando eu conheci esse cara, eu falei assim, meu Deus, me perdoa. Como ele é um verdadeiro adorador. E eu me espelho. Quando eu falo sobre adorador, eu não falo nem um cantor famoso. Eu falo do Davi porque você só conhece uma pessoa andando. Né? A gente anda com o Davi, sabe da vida dele, do compromisso. É um homem que não é dinheiro, é vida e adoração. Quer aprender sobre a adoração? Siga o canal. Né? Você que não é cristão que está assistindo, siga o canal dele e você vai ver o que é a verdadeira adoração. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Você é uma benção, querido, né? Eu, quando fiquei sabendo um pouco dessa história, eu falei assim, vou ter que chamar o Luia, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, né, através daquilo que Jesus fez na sua vida. É que não dá para contar tudo, né? É muita coisa. Que horas que é agora, pastor? Que horas que é agora? 8h20. 8h20. Né, nós estamos aqui, como eu disse, né, no começo nós estamos aqui na Reciclagem Pastoral. Começou o café lá em cima. Né, nós vamos para lá, mas eu quero agradecer você. Eu que agradeço. De coração aí por compartilhar, né, algumas coisas, né, da sua vida, daquilo que Jesus fez, né, está fazendo, ainda vai continuar fazendo. Sim. Né? E eu me sinto muito honrado. Obrigado mesmo. Amém. Para mim é um tesouro. Sentar com pessoas, eu gosto mais de ouvir do que falar, para falar a verdade. Né? E eu falo. Então juntou a fome com a vontade de comer. Então, isso para mim é um tesouro, isso para mim é a minha escola, isso para mim é o meu seminário. E sabe que Deus é tão maravilhoso que eu falava muito errado, eu tinha vergonha. Eu ia na igreja, eu falava plato, não sabia falar as coisas, e o pessoal ria muito de mim. E hoje Deus, né, eu sou formado em letras, né, não exerço a função, que eu gosto mais de dar palestra e tal. Então, eu gosto muito de pegar a música e... né? Então, assim, me perdoe, gente, você que... mas eu não gosto de chamar Deus de você. Quando tá a música fala você, eu... Senhor, substitui por outro. Por Senhor, né? Que Senhor é dono, você é amigo qualquer, desculpa, né? Mas assim, eu chamo Deus, não chamo de você, porque o meu pai tem 88 anos, dou benção até hoje, eu nunca chamei de você. Se o meu pai, que me batia, não gostava de mim, eu chamo, né, Senhor, né? Por que eu vou chamar Deus de você? Cada um. Mas é o que eu sinto, a minha reverência com Deus é chamar Ele de Senhor, que Ele é o meu dono, né? Amém. Senhor quer dizer dono. Então, o meu pai é meu dono, né? Que ele era meu pai, né? Então, é mais ou menos isso. Glória a Deus. Pastor, você poderia fazer uma oração? Faço. Apresentando as pessoas que vão assistir, né? Amém. Senhor Deus, querido Pai, eu quero entregar as pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir. Tem pessoas aqui que já desacreditou do seu marido, porque é alcoólatra, já está desacreditando do seu filho que está nas drogas, mas não desistam, que eles não possam desistir, porque o Senhor é o Deus que cura, que salva, que restaura. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, assim como eu orei por uma pessoa lá na Bahia, na ilha de Veracruz, e eu disse para ela que quando ela colocasse a maconha na boca, ela ia sentir um gosto horrível, né? Um gosto de fezes. E ela no dia seguinte não conseguiu mais usar por causa da manifestação do poder do Espírito Santo. Amém. Eu peço que cada pessoa que for usar cocaína, for usar maconha, for usar qualquer tipo de droga, que venha sentir ânsia, que a boca dela venha se fechar para fumar, que o nariz venha se tampar para cheirar, que o Espírito Santo possa já trabalhar para resgatar esses jovens, esses homens, essas mulheres desses lugares da prostituição. Nosso Deus é um Deus que cura, que salva. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa seja impactada agora pelo poder do Espírito Santo, assim como foi ministrado, as nossas orações, as nossas ministrações será cheia da unção e da presença do Espírito Santo. E é por Ele e para Ele que nós estamos orando, Jesus. É para Ti, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, haja cura, haja libertação e as pessoas venham dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e fará. Em nome de Jesus, não desista da sua família. Amém. Glória a Deus. Gente, é realmente algo muito poderoso, né, que você ouviu aqui. Eu creio que você conheça alguém também que precise ouvir o que o pastor Luia compartilhou conosco hoje. Então, mais uma vez, compartilhe, comente, curta. São coisas simples, mas que têm uma relevância muito grande para que
esse material seja distribuído para que outros possam assistir. E também, se tem alguém na família que usa droga, não tem condições de pagar uma clínica, né? Depois Isso. pode nos procurar. A gente trabalha com clínicas que é gratuita. Clínicas não, casa de recuperação, que são pastores, né? Que trabalham com isso. E a gente consegue encaminhar, passa o telefone das clínicas, pode ligar e falar, foi o Luê que mandou, para a gente ajudar. Essas pessoas precisam de ajuda e das nossas orações. Legal. E eu vou deixar, né, logicamente, aqui as redes sociais do pastor Luia, né? E se você precisar entrar em contato, né, você pode procurar depois aí através das redes sociais. Amém. Beleza, pastorzão? É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Amém. viu? Uma honra. É a honra minha. Beijo, gente. Fiquem com Deus.